Glória a Deus, vamos ler, proclamar a palavra do Senhor nessa manhã, Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Dando continuidade ao capítulo 6 do Manual do Reino de Deus, nós vimos ontem que o Reino de Deus trata com as motivações do coração. O que a gente faz pode ser bom, mas a motivação para Deus é tão importante quanto as atitudes. E muitas vezes é mais importante ainda. Deus vê o nosso coração. E nós vimos pelo menos 3 áreas que o capítulo 6 nos mostra sobre motivação. Nas nossas esmolas, ou seja, naquilo que a gente faz para ajudar pessoas. Nas nossas orações, a motivação deve ser um encontro com o Pai no lugar secreto. E agora, a terceira área de motivação que Deus quer tratar é na prática do jejum. Versículo 16, Jesus também deixa claro que os discípulos do reino de Deus vão jejuar. Como assim, na oração, ele não diz que nós temos que orar, mas ele diz, quando orarem, a mesma expressão ele fala do jejum, versículo 16, quando vocês jejuarem. Então Jesus deixa claro que ele espera que quem é discípulo, quem nasceu de novo, quem o reino de Deus está dentro dele, vai ser impulsionado a orar e a jejuar. É óbvio que tem pessoas que não jejuam por falta de entendimento, conhecimento de Deus, revelação e discernimento bíblico. Há muitas pessoas que olham para o jejum como algo do Antigo Testamento, um terrível engano. Jesus jejuou e só isso já seria exemplo para nós.
Jesus ensina a jejuar, os apóstolos e a igreja do Novo Testamento jejuavam. Então o jejum é uma forma da gente estar aquietando o coração, nos focando mais a nossa atenção para ouvir o Senhor, ministrar ao Senhor. O jejum é uma forma também de mortificação dos nossos impulsos e desejos. Então nós abrimos mão de alimentos e às vezes até também fazemos jejuns de alguns hábitos e de algumas atividades para a gente poder se concentrar mais no Senhor, ouvir o Senhor. E o jejum é uma maneira da gente se fortalecer espiritualmente. A Bíblia diz que há castas ou tipos de demônios que a gente só vence com oração e jejum. Então o jejum é um ingrediente a mais na oração que vai nos dando mais discernimento, sensibilidade, inclusive para a compreensão da palavra de Deus, para vencer alguns obstáculos da nossa natureza carnal. Nós vemos na Bíblia jejuns somado à vida de oração como chave espiritual para a gente gerar novas estações espirituais da nossa vida, do nosso ministério. Então, é importante o entendimento. Então, no manual do Reino de Deus, o Senhor Jesus coloca o jejum como uma prática presente nos seus discípulos. E aí ele diz, quando jejuarem, não fiquem com aparência triste. Ou seja, Jesus mostra que o propósito e a motivação do jejum tem que ser o Pai, tem que ser que Deus nos veja e não impressionar as pessoas. Assim como a oração e as esmolas, o jejum pode ser usado como uma forma de demonstração de espiritualidade. E quando a gente faz isso, a gente anula qualquer virtude do jejum. Então Jesus está dizendo, os hipócritas, ou seja, aqueles que vivem de aparência, eles gostam de mostrar para as pessoas que eles são espirituais. Então eles desfiguram o rosto, quem olha para eles percebe que eles estão jejuando, porque eles se revelam muito tristes, mas para mostrar e impressionar as pessoas. Eles querem ser reconhecidos pelas pessoas. Deus vai matar em nós todo o desejo de agradar as pessoas, à medida que a gente conhece a Deus e quer agradar a Deus. Então, Jesus fala, estes que fazem isso, que tentam mostrar algo para as pessoas, já receberam a sua recompensa. Então, há muitas pessoas que valorizam e ficam elogiando aquele irmão que jejuou. Isso é perigoso. Jesus fala no versículo 17, quando você jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim o Pai que está em secreto. E o Pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. O hipócrita ama a visibilidade. O discípulo, o cidadão do reino de Deus, ele ama a discrição, ele ama o anonimato. Sabe, algo acontece muito profundo na nossa vida quando nós começamos a ter mais prazer de estar a sós com Deus e de agradar a Deus, sem que as pessoas saibam, do que prazer em receber o elogio dos homens. É isso que o reino de Deus faz, ele trata a motivação do nosso jejum. O jejum deve ser para agradar ao Pai, para ministrar ao Pai, para estar com o Pai. Isso não significa que você não possa falar para alguém, numa situação que te pergunte, oferecendo comida, que você não possa falar, olha, eu estou com um propósito com Deus. Faz isso da maneira discreta, sem fazer nenhum tipo de propaganda pessoal. Também a gente pode, às vezes após um período de jejum, compartilhar com alguém a experiência que nós aprendemos com o Senhor naquele tempo, mas enfatizando sempre o que Deus tem falado e feito, ensinado, e não a nossa performance, nossa capacidade, nossa produtividade. A gente precisa vencer esses males que estão no coração humano e na religiosidade. Após falar então da motivação, que o reino de Deus transforma a nossa motivação, porque ele transforma de dentro para fora, agora a partir do versículo 19, eu destaco o que eu chamo dos cuidados que precisamos ter como cidadãos do reino. No manual do reino de Deus, Jesus vai nos dar alguns cuidados que nós sempre vamos precisar ter para que a gente possa entrar, desfrutar e permanecer no reino de Deus. O primeiro cuidado que Jesus nos coloca aqui é o cuidado com o nosso coração. Versículo de número 21, Jesus deixa muito claro.
Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. No contexto do versículo 19 ao 21, Jesus está falando o seguinte: não vivam para acumular tesouros na terra. O nosso coração fala da sede das nossas emoções, vontade, sentimentos, intelecto. Então, na Bíblia, quando fala do coração, não é apenas o órgão que fica bombeando sangue, mas é a sede dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Jesus está falando: não acumulem tesouros sobre a terra. E aí ele diz que na terra ladrões roubam, a ferrugem corrói, ou seja, são perecíveis. E aí Jesus nos dá um mandamento. Versículo 20, ele diz: ajuntem tesouros no céu, porque o que nós ajuntamos que tem valor eterno, ladrão não pode roubar, pessoas não podem subtrair, e a traça não vai corroer, não há perda. Então Jesus está ensinando aqui, amado, que o nosso coração, nossa vontade, nosso anseio, nossa sede tem que ser por aquilo que é do céu e que vai permanecer eternamente. Por isso Jesus, ele conclui esse trecho dizendo o seguinte: onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então Jesus está dizendo: coloque o seu coração no que é eterno. Não perca tempo, não gaste a sua vida, não gaste a sua energia, não se desgaste com ambição e com cobiça por coisas materiais, por coisas da terra, por coisas que o homem pode dar e o homem pode tirar. Então Jesus está falando aqui: cuidado com o seu coração, porque onde está o seu tesouro, ou seja, onde está o que você mais valoriza, é onde você está colocando o seu coração. Por isso que Deus muitas vezes permite que a gente perca algumas coisas, que a gente se frustre com as coisas da terra, para que a gente possa colocar o coração totalmente nele, no conhecimento, na vontade de Deus, no propósito de Deus. Então o primeiro cuidado que o discípulo deve ter no reino de Deus é com o coração. Cuide do seu coração. Onde está o seu coração? Como eu sei onde está o meu coração? Aquilo que eu mais me dedico. E aí, em segundo lugar, o discípulo precisa ter cuidado também com os nossos olhos. Jesus fala dos olhos como a lâmpada do corpo, versículo 22. E Jesus fala, Mateus 6, 22, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O segundo aspecto do discípulo precisa ser muito, sempre precisamos cuidar, são os nossos olhos. Isso fala da maneira que a gente vê as pessoas, a realidade, as circunstâncias e as coisas. Nós precisamos ter olhos iluminados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Jesus está falando aqui sobre pureza nos seus olhos. Olha o versículo 23. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então os nossos olhos têm a ver com a maneira que a gente enxerga a vida. Quando você olha para as pessoas, vendo apenas o lado negativo, ou procurando criticá-las, julgá-las, fiscalizá-las, irmão, o seu corpo vai ser totalmente contaminado, vai estar em trevas, se os teus olhos forem maus. Agora, quando os nossos olhos estão iluminados pela luz de Deus, nós vamos olhar as pessoas com amor, como Deus olha, com misericórdia, com compaixão, sem ira, sem contenda, sem amargura. A Bíblia diz, a raiz de amargura contamina muitos. Uma pessoa amargurada, ela vai sempre trazer pessoas amarguradas para perto dela. O mesmo espírito atrai, e elas, se não forem sinceras, elas vão se convencendo que elas estão corretas de estarem alimentando a amargura. Nós precisamos de Deus iluminar os nossos olhos constantemente, renovar a nossa visão. Por isso a Bíblia diz que nós devemos manter os olhos firmados, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O terceiro cuidado que sempre nós vamos precisar ter como discípulos, nós vamos precisar cuidar com a administração do dinheiro, administrar recursos financeiros. Versículo 24, Jesus fala para os seus discípulos, olha que isso está no manual do reino, é essencial na vida cristã, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e ao outro. E aí quando Jesus fala de servir ou adorar dois senhores, geralmente a gente pensa na idolatria, e realmente
algo que nós precisamos pensar. Nós só podemos servir a um único Deus. A Bíblia diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. João 17,3 também nos diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Mas aqui Jesus nos surpreende dizendo o seguinte, que a adoração que vai competir no nosso coração com mais intensidade na nossa vida como discípulos, é a tendência a adorarmos os bens materiais, as finanças, ao que temos, ao dinheiro. Então Jesus fala, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E a palavra no original tem a ver com mamon, que é justamente um principado, uma entidade espiritual maligna, um demônio, mas quando fala de principado, fala que é um espírito que tem jurisdição territorial, que na linguagem do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele fala que nós lutamos não contra pessoas, contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, hierarquias satânicas. E o único principado que Jesus fala o nome é Mamon. Então eu costumo dizer que a maior luta contra a idolatria que há no homem, em primeiro lugar, é para que ele não adore a si mesmo, o seu próprio ego. E o segundo maior ídolo adorado no planeta são as riquezas. E esses dois caminham juntos. Porque quem adora as riquezas também adora ao ego, a si mesmo. Ele quer ter mais. Ele faz amizades por interesse do que a amizade dá, tem, proporciona. Sabe? Isso tudo é amor a mamon. E Jesus está falando, nós temos sempre que lutar e temos que escolher adorar ao Senhor, agradar ao Senhor. Porque nós não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Porque nós vamos amar a um e demonstrar o quê? Ódio para o outro. Você vai odiar a um e amar o outro. Vai se dedicar a um e desprezar o outro. Irmãos, nós precisamos de vez em quando perguntar ao Senhor, nós temos nos dedicado mais ao Senhor ou a adquirir recursos, adquirir bens, ou a conquistar até mesmo amizades ou até ministério, pensando no lucro? Porque há muitas pessoas que em nome de Jesus estão querendo ter amizades, querendo ter ministério, querendo levantar recursos, querendo ter algum tipo de benefício material. E nós vamos precisar lutar contra isso até a volta do Senhor Jesus. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Há uma batalha no coração de todo homem. Quando você tem muito, você precisa vigiar. E quando você tem pouco, você precisa vigiar. Porque por causa do dinheiro as pessoas traem, matam, falam mal, ficam com inveja, ciúme. A Bíblia não diz que o problema é o dinheiro. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas nós precisamos sempre vigiar quanto a isso como discípulos. E em último lugar, o capítulo 6 de Mateus nos mostra aqui o quarto cuidado que todo discípulo precisa ter na sua caminhada no reino de Deus: cuidado com as preocupações. Nós precisamos guardar o nosso coração, nosso estilo de vida, para não vivermos preocupados. Versículo 25. Não se preocupem com a vida. Irmãos, hoje nós vivemos um tempo onde a ansiedade tem sido definida como o mal do século, ainda que a maioria use a depressão como mal do século. Há muitos hoje psicólogos e aqueles que estudam o comportamento humano mostrando que a ansiedade talvez seja mais ainda mais importante ainda ser realçada como mal do século, porque geralmente a pessoa que desenvolve uma depressão, que é uma patologia emocional, mas ela por trás tem uma vida de ansiedade. A ansiedade e a preocupação é uma tendência do coração carnal, humano, que quer estar no controle de tudo, que não quer entregar, confiar, descansar no Senhor. E Jesus aqui, são
muitos versículos, Jesus, ele, no meio do manual do reino, ele deixa muito claro, e ele fala de maneira muito incisiva, ele fala, não se preocupem com a sua vida, e ele fala das coisas básicas, com o que você vai comer, beber, ou se vestir, ou seja, ele está dizendo que nada justifica uma vida ansiosa, nada justifica uma preocupação, ocupar-se antecipadamente. Na verdade, a ansiedade só serve para uma coisa, para nos adoecer, para adoecer relacionamentos, para subtrair a nossa saúde emocional e um estilo de vida mais saudável, nos rouba de ouvir Deus, nos rouba de conhecer a Deus, nos rouba de ter experiências poderosas com Deus, porque Deus não trabalha na ansiedade, Deus trabalha na fé, Deus trabalha no descanso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem confia, entrega, e quem entrega, descansa, entra no descanso. E Jesus deixa claro como nós vencermos a ansiedade. Ele diz, primeiro, ele diz, observem a criação. Ele diz, olhe para as aves e para as plantas, para a erva do campo, coisa que às vezes a gente não tem nem tempo hoje de fazer, por tão preocupado que estamos. Ele diz, observe a criação, que Deus, ele controla todas as coisas e sustenta todos. E aí ele diz, muito mais, ele sustenta vocês. Então ele está dizendo, observe, parem para ver que Deus cuida de tudo e de todos. Jesus também fala para a gente vencer a ansiedade, a preocupação, valorizando o que é mais importante, porque ele diz o seguinte, no versículo de número 25, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Então ele está dizendo, valorize mais o que é importante, a sua vida. O que é importante? O seu corpo. Então cuide de você, cuide da sua alma, não viva preocupado com o amanhã, e ele fala sobre isso, não se preocupe com o dia de amanhã. É proibido biblicamente pelo Senhor Jesus, para quem quer ter uma vida saudável do reino, viver preocupado com o dia de amanhã. Ele dá os exemplos, que ele cuida das aves, o Senhor cuida das plantas, muito mais de nós, homens de pequena fé. Então, em terceiro lugar, para vencer a ansiedade, Jesus diz, lembre-se que o Pai cuida de vocês. Vocês têm o Pai. A certeza da paternidade de Deus liberta a gente da ansiedade, da preocupação, do medo, de todos esses sentimentos que assolam o ser humano. É a comunhão com o Pai, a intimidade com o Pai. Não é só saber que Deus é Pai, no sentido de você afirmar isso, mas é intimidade com Deus que nos faz confiar e desfrutar da sua paternidade. Então Jesus fala isso. Ele diz no versículo de número 26, ele diz, observe as aves, elas não ajuntam nos celeiros, não colhem, no entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Então Jesus está falando, olhem para o Pai, confiem no cuidado do Pai. Confiança no Pai liberta a gente da ansiedade. Preocupação e ansiedade é falta de confiança em Deus, de descanso em Deus, e nós precisamos reconhecer quando a gente está vivendo isso, para que a gente possa confessar ao Senhor, pedir perdão e entrar de novo nesse lugar de descanso. Vencemos a ansiedade, então, confiando no Pai. E vencemos a ansiedade aqui, em último lugar, para a gente concluir, buscando, em primeiro lugar, o seu reino. Então, Jesus nos dá aqui uma chave espiritual, versículo de número 33. Ele diz, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Jesus está dizendo, então, que viver preocupado com o que vai comer e beber, é uma característica de gentios, versículo 32, ou seja, daqueles que não conhecem a Deus. Mas ele diz, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Então, qual é a prioridade da vida do discípulo para vencer a preocupação? Buscar primeiro o reino de Deus. É uma questão de prioridade. E buscar o reino de Deus e a sua justiça fala de intimidade com Deus. Não é você apenas fazer a obra dele, mas é buscar a presença, a intimidade, priorizar o tempo a sós com Deus todos os dias, vai nos curando e nos sustentando para não termos uma vida de ansiedade e preocupação.
E Jesus fala, todas estas coisas serão acrescentadas, as coisas que nós necessitamos. Não significa todas as coisas que você quiser e desejar, mas ele diz todas estas coisas, fala de alimento, de veste, o que nós precisamos para a vida. A Bíblia diz que tendo com que se alimentar, com que se vestir, estejamos contentes. Amado, a presença do reino de Deus em nós nos traz contentamento e satisfação. Viva cada dia, não se preocupe com o amanhã, versículo 34, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Senhor amado, nós queremos te agradecer. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor manda chuva sobre justos e injustos. O Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor cuida das aves, das plantas e muito mais daqueles que são teus filhos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te pedir perdão por toda vez que nós não confiamos, não descansamos e não entregamos. Senhor, nos ajude a viver a essência do reino de Deus, vivendo uma vida com esses cuidados, com vigilância, com propósito na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.